ajeita aí, que o papo é todo seu. É todo seu. Escuta o coração. Solta a alma, entra no flow, na vibração. É todo seu. Do início ao fim, esse espaço é pra você. Bem-vindos a mais um episódio do Todo Seu. Vocês sabem muito bem que ele é todo seu. Eu sou Antônio Azete. Eu sou Michael Lima. Nós dois comandamos aqui como host desse Todo Pro Céu podcast. Hoje a gente está aqui com duas convidadas muito ilustres para falar um pouco sobre saúde, sobre instrumentação, ato cirúrgico, cursos, especializações. Eu estou com a Cristiane Carvalho, que é formada em biomedicina, cursos de instrumentação, você já fez alguns. Isso. Né? E tem algumas parcerias aí com relação a ensino e tudo mais. Também estamos aqui com a Ana Paula, ela tem um podcast próprio, vai contar um pouquinho pra gente sobre. Sim. Também ela tem a IC Iconic, na verdade as duas têm parceria nessa empresa. E também tem a formação de instrumentação aí, de algumas especialidades também. Sim. Né? Quer começar ou eu começo? Não, vai lá, pô. Então vamos embora. Então vamos lá, Ana, contigo primeiro, porque o A vem na frente do C. Opa, vamos lá. Onde, como e por quê? O que você tem feito hoje da vida? Não precisamos falar de passado, vamos falar daqui pra frente. Olha, daqui um tempinho pra cá eu tenho feito bastante coisa, mais do que eu imaginava, né? Eu comecei, na verdade, por incentivo de médicas que eu trabalho, né? Na minha área que eu tô atuando atualmente, que é cirurgia plástica. Sou apaixonada e, na verdade, ela me escolheu essa especialidade. E uma das doutoras me chamou e falou assim, olha, você tem que fazer uma mentoria. Você tem tudo para fazer uma mentoria. Aí eu estudei sobre o assunto e comecei a criar conteúdos na área de cirurgia plástica. Então, fui postando conteúdo e assim fui crescendo e criei o meu canal e a IC Iconic, onde eu tenho vários cursos na área da instrumentação cirúrgica, cirurgia plástica, né? Então, tenho alguma mentoria em rinoplastia. E, atualmente, também, eu estou atrás de correr atrás do nosso reconhecimento da nossa profissão também. Que nós, na verdade, não somos reconhecidos como profissão. Então, você que está assistindo, depois assina lá a nossa petição, que está online, tá? É muito importante para a nossa categoria. Com certeza. E é isso, eu estou muito focada em passar conhecimento nessa área de cirurgia plástica, obstetrícia também, vai chegar cursinho de obstetrícia também. Legal. E você, Cris? Onde, como e por quê? Bom, vamos lá. Eu sou professora, né? A minha área de atuação Por isso que eu errei a pedagogia, tá vendo? foi. Eu poderia ser pedagoga. Quase. Vamos pensar nisso. Verdade, vamos pensar nisso. Então, na verdade, eu me formei primeiramente em instrumentação cirúrgica. Minha formação inicial foi técnica, né? E eu acho que é super importante a gente começar com uma formação técnica, porque te dá um direcionamento na parte de nível superior. Em seguida, eu fiz uma biomedicina para dar suporte à minha instrumentação cirúrgica. E aí eu descobri que eu precisava dar aula, porque todo conhecimento precisa ser passado, né? E aí fui me especializando em outras áreas, entendendo melhor as outras áreas e crescendo dentro dessas áreas. Então, assim, a gente comecei com videolaparoscopia, inclusive eu conheço o Antônio há mais de 30 anos, né? Faz tempo. Faz tempo. O Antônio tá bem novinho. Já faz tempo. E o Antônio, ele basicamente trabalhava na frente do hospital que eu supervisionava. E assim, meu sonho era entrar na empresa, né, dele. Hoje eu estou dentro da empresa, né, na Real Educa. E aí a videolaparoscopia foi o que me tocou, me iniciou. E aí, como ninguém conhecia, eu comecei a ensinar. Eu falei, opa, eu sei ensinar. E aí toquei e aqui tô hoje pra gente fazer algumas mentorias, e principalmente na parte de educação continuada, seja ela qual for, qual empresa for. É isso. Muito legal, muito legal. Eu queria tirar uma dúvida com você, que você falou sobre reconhecimento. Sim. Né? E o que falta para ter esse reconhecimento? Olha, na verdade, esse processo está desde 2014. Foi aprovado pelo Câmara do Deputado, foi para Senado. Na presidência, em 2022, foi barrado. Eu estou pesquisando ainda por dentro, mas ainda está bem fechado o porquê que foi barrado. Eu acredito que a enfermagem puxou para eles,
tá? Só que o que acontece? Eles querem puxar a instrumentação cirúrgica para dentro da enfermagem, mas não quer reconhecer a gente como profissão. Seria como uma especialização dentro da enfermagem, Sim. né? Teoricamente seria parte da enfermagem. Parte da enfermagem. Entendi. Porém, a instrumentação cirúrgica, Ela anda por si só. ela anda por si só. E é Nós muito somos justo. totalmente independentes e, na verdade, eu acredito que nós somos mais um nível acima do técnico, né? Porque tudo que o técnico aprende, nós temos um módulo na instrumentação cirúrgica que a gente aprende o cuidado do paciente, né? Então, a gente tem ali um módulo que exclui a gente do técnico de enfermagem. Entendi. Na verdade, a gente Entendeu? fica entre o técnico de enfermagem e o enfermeiro, na verdade. Porque o enfermeiro, a formação superior dele é o cuidado do paciente, mas principalmente o magistério com a equipe, né? O que a equipe tem que fazer, ele direciona o que a equipe tem que fazer. O técnico de enfermagem, na verdade, ele elabora, né, os serviços que o enfermeiro propaga para ele fazer. E o instrumentador cirúrgico, ele fica nesse meio serviço, sendo que a gente não tem nem servência, nem para o técnico, nem para enfermagem. A gente tem um trabalho completamente diferente. A nossa grade curricular hoje, ela não bate em número nem espécie com nenhum dos dois, entendeu? Entendi. Isso, e até porque pro técnico, ele fazer o nosso papel, ele tem que sair do papel dele. Então, já Caracteriza um desvio de função. Uma cláusula de desvio de função. Entendi. Então, isso daí tem que ser trabalhado e eu tenho buscado apoio político, né? Legal. Eu fui a Brasília semana passada, então falei com vários representantes, falei com o ex-ministro da Saúde, com o presidente de partidos, então eles estão sabendo do que está acontecendo. Então, eu estou procurando apoios para a gente voltar com essa lei e a gente levar essa Regulamentação a fundo, né? Deixa eu só entender um pouquinho. Novamente. Entender um pouquinho mais como é que funciona. Por exemplo, o conselho tem um conselho, né? O Corém, que é de enfermagem. Então vocês fazem parte do Corém hoje ou vocês não têm um conselho? Não, a gente não tem um conselho, na verdade. Aí é isso que vocês buscam. Isso. Entendi. Existe um Exatamente. registro feito em São Paulo, que na verdade não é um registro reconhecido pelo MEC, nem para a área de saúde, né? Então, assim, é como se fosse uma associação, né? Entendi. E a gente não é reconhecido, por exemplo, na hora de receber no plano de saúde. Exato. Porque teria que botar uma numeração, a gente coloca CPF, Sim. entendeu? Por exemplo, nas contratações, por exemplo, Rio Saúde, as empresas que estão prestando serviço pro município, estado, a gente não se qualifica, porque na verdade precisa de um Corém para entrar com essa função, mas o técnico de enfermagem, ele entra para fazer essa função dentro dos hospitais municipais, como eu trabalho, por exemplo. Então, assim, para isso acontecer, a gente precisa de uma regulamentação de numeração. A gente precisa ter um número, cada um precisa ter um registro. E para isso a profissão precisa estar regulamentada. Legal, Exato. isso prejudica tudo, né? Porque não tem um salário, Exatamente. teoricamente, propriamente Não. Na dito. verdade, São várias coisas aí que... É mascarada. É que você pode considerar a instrumentação como um freelance sempre. É isso. Na verdade é isso. Eles chamam área de atuação livre, né? Vamos lá, nossos governantes. Fica, Vamos. fica até ruim pro Né? paciente, né? Pro paciente pagar. Exato. Normalmente o paciente Eu quer tenho um problema com o recibo, paciente. quer uma nota fiscal. Tem que ter uma nota fiscal Exato. eletrônica. Eu falei assim, olha, para eu emitir uma nota fiscal eletrônica, eu vou ter que mentir pro governo. Sim. Eu vou ter que inventar uma profissão, fazer um MEI de uma profissão que É porque o não MEI existe. também não Prestação de existe. serviço. Sim, e Entendeu? não existe prestação de serviço no O MEI mais com instrumentação cirúrgica. Sim. para a instrumentação cirúrgica é cuidados e reparo com material hospitalar. Sim. O mais parecido. É como se a gente fosse um limpador de Entendeu? material do CMR. Sim. A gente é muito mais do que isso. Sim, claro. Entendeu? Então a gente, primeiro de tudo, a gente tem que ter o reconhecimento. Aí depois que a gente conseguir isso, a gente busca outras coisas, como piso salarial. Sim. Aí a gente começa Aí começa a buscar. evoluir, sim. Exatamente. Primeiro, a gente contratações. Sim, mas né? antes disso tudo, para eu me tornar um instrumentador hoje, eu preciso ter alguma formação na saúde ou eu só tenho que buscar um curso, uma especialização? Como Não, é que funciona? então, justamente por conta dessa não vinculação com a área de enfermagem, né? Basicamente com COFEM, Corém, o que for. Hoje em dia, a instrumentação cirúrgica é uma área livre, é um curso livre, né? Eu brinco que, assim, é como se estivesse fazendo cerâmica. Absurdo, né? Mas é. Artesanato, essas exatamente. coisas. Sim. E é um curso livre. Então, agora, obrigatoriamente, tem alguns cursos que ainda pedem o técnico de enfermagem e tem outros que necessariamente não pedem, porque não há necessidade disso, porque a gente tem uma grade curricular de introdução que você não precisa ter
as matérias básicas de técnico e nem de enfermeiro. Não existe isso, entendeu? Então, assim, no momento é curso livre. Você pode fazer, você pode ser... Como eu falo, no curso a gente tem lá... advogados que decidiram agora mudar de profissão, a gente tem psicólogo, tem fisioterapeuta, e a pessoa fala assim, nossa, que transição de carreira diferente, sim, é porque de repente o marido é cirurgião plástico, o marido é ortopedista, e falou, olha, larga a psicologia, vamos lá, me instrumenta pra mim, e assim vai. E é esses profissionais que estão entrando, entendeu? Não, com certeza. E aí, pensando nisso, como é que fica com relação a planejamento? Na verdade, acho que antes do planejamento a gente pode perguntar para Ana o que um instrumentador faz, bem resumidamente, porque talvez o pessoal tenha dúvida, né? O instrumentador, ele pega material, ele fica ao lado do cirurgião, ele só fica dentro de sala, ele faz a parametrização toda. Bem resumido para o pessoal entender o que o instrumentador, o que ele está fazendo ali naquele momento de um ato cirúrgico, obviamente. Assim, todo mundo imagina o instrumentador como só passa ferro. A gente é muito mais do que isso. A gente estava até comentando. Também aqui. passa ferro, mas é muito mais do que isso. Mas a gente estava até conversando que o instrumentador, ele pode ser muito mais. Como ter o atendimento pré-cirurgia, intra-cirurgia, pós-cirurgia. Então, o instrumentador, ele pode ser muito mais. Porém, ainda tem o cirurgião ainda tem um domínio sobre o paciente, né? Então, essa parte no paciente a gente ainda fica um pouquinho de lado. Mas o instrumentador, ele é uma profissão maravilhosa, né? Nós temos um cuidado pré-operatório, que a gente separa todo o material. Então, a gente tem que, antes da cirurgia começar, a gente tem que evitar que o circulante de sala, que é o técnico de enfermagem que fica dentro da sala operatória, ele evite de sair de sala, porque a gente pode precisar dele a qualquer momento. Então, a gente tem que manter todo o material dentro da sala. Então, isso a gente faz um pedido antes, né? A gente checa a esterilização, porque material vem da CME, ele pode estar contaminado também, né? Durante a esterilização, o material molha ou pode estar furado. Então, a gente faz a gente faz checa. E durante a cirurgia, a gente presta um serviço ali, não só o médico, mas como toda a equipe, né? Como anestesista, o paciente. Então, a gente presta ali os instrumentais também para o cirurgião, né? Equipamento, a gente checa também. E no pós-operatório também, que a gente está ali para ajudar também. Tem outros profissionais que vem para o pós-operatório imediato, como fisioterapeuta, a gente também dá esse auxílio. E é aquilo que a gente estava falando. Se a gente tivesse um acesso ao paciente, a gente ainda poderia servir mais ainda esse paciente no pós-operatório imediato. Você vê a importância que isso tem, né? Vocês trabalham quase como um supervisor ali do técnico de enfermagem e é bizarro como não tem uma regulamentação da profissão. Exatamente. Olha isso, como é que é. Exatamente. O instrumentador... E o próprio técnico que vai circular a sala, ele nem sabe o que ele tem que fazer ali. A maioria das vezes a gente tem que falar, pega esse material, aí ele, o que é isso? A rotatividade do circulante de sala, ele é muito grande, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é onde a gente convive mais, né? Eu não sei como é que funciona nos outros estados. Mas eu costumo dizer que o instrumentador, na verdade, ele nada mais a importância dele é muita, assim, só que não é tão visível pro ato cirúrgico, né? Pro show acontecer, né? Para aquela peça de teatro, para aquele filme acontecer, tem que ter o contra-regra, tem que ter o pessoal de produção, tem que ter e é o primeiro a chegar, o último a sair. É igual o goleiro de futebol, né? Também. Exatamente. É o primeiro a chegar, treinar mais, o último a sair, mas se errar, o problema é generalizado, né? Então é super importante essa profissão aí de vocês, eu acho que é muito válida aí. E eu que frequentei centros cirúrgicos aí durante boa parte da vida, vi o quanto é importante não só pro ato cirúrgico em si, mas pro ambiente, né? Para aquele ambiente harmonioso aí que todo lugar que a gente trabalha tem que ter sorrisos, né? Senão não é bom para ninguém. Então é muito válido. E a rotina, Cris, como é que funciona isso? Né? Eu imagino que vocês devem ter uma semana, um mês, um ano muito corrido, assim, vai de um hospital para o outro, a cirurgia está marcada para as 10, começa a meio-dia, ou está marcada às 9 e o médico quer antecipar porque algum paciente não internou.
Como é que você se programa para amanhã ou para a semana que vem? Como é que funciona isso? Então, assim, eu brinco que, assim, além de ser instrumentadora, eu dou aula também, né? Então, eu dou aula num colégio alemão, eu dou aula de ciência, de biologia. E eu tenho uma filha de 12 anos e eu sou mãe solo, né? No momento, eu sou mãe solo. Então, assim, a gente tem que fazer o acoplamento de horário, a gente tem que entregar filho na escola, trazer, a gente tem que levar material e trazer. E o que eu costumo falar, assim, normalmente quando faço formação de aluno, né? Quando a gente conversa e quando os alunos vêm assim, poxa, Cris, o que eu acho que eu devo fazer? Eu falei, eu acho que você deve fazer aquilo que encaixa na sua vida, né? Então, no meu momento, eu trabalhei a minha vida toda. Quando eu conheci o Antônio, eu trabalhava com emergência, né? Então, eu saía da minha casa às 4 da manhã pra Rio Mar, eu saía das 2 horas, chegava na minha casa, tava na hora de voltar e não tinha nem a linha amarela ainda, sou antiga, entendeu? E aí... Eu não. Ele não, veio bem depois disso, né? E aí, o que acontece? Então, assim, hoje, na minha realidade de hoje, eu já não consigo mais fazer isso, nem devo, né? Nem pode. Nem posso. Então, assim, é se adequar ao teu momento. Então, assim, se você tem uma vida que você tem mais disponibilidade, então eu vou fazer um parto, eu vou trabalhar com obstetrícia, eu vou trabalhar nas emergências. A gente tem os sobreavisos que funcionam nos hospitais, que são hospitais que têm as equipes fixas e que essa equipe, ela tem um instrumentador para qualquer emergência que entre naquele dia. Então, terça é um instrumentador, quarto é o mesmo também. Se tiver essa disponibilidade, ótimo. Entendeu? Então eu já não me proponho mais a trabalhar em sobreaviso, porque sobreaviso é puxado, né? Então tem algumas especialidades, por exemplo, a neuro, né? A neuro demora de 12 a 15, 18 horas de cirurgia. Eu não tenho como, eu tenho que buscar minha filha na escola em 5 horas, entendeu? Sim. Então eu tenho que saber a hora que eu tenho que entrar, a hora que eu tenho que sair. Então hoje, Antônio, no dia de hoje, né, assim, eu consigo, com a minha experiência, tenho 30 anos de formada. Então hoje eu consigo escolher o que eu quero trabalhar. Sim. Hoje eu gosto do que eu faço e ele dá a mobilidade de fazer tudo. Hoje eu já fiz supervisão no Lourenço Jorge de manhã, eu fui pro Cruzeiro dar aula de biologia, inclusive amanhã a prova é amanhã, então dei revisão e tô aqui no podcast, entendeu? Sim. Mais tarde eu vou pra casa descansar, mas eu tenho esse horário móvel. Mas não é fácil. Sim. Então acho que o ideal pra quem tá começando, pra quem tá querendo, é saber também se respeitar, né? Eu consigo fazer isso, eu dou conta disso, isso vai ser saudável pra minha vida, pra vida de quem vive comigo, meu marido, meu filho, minha família, né? Eu acho que tudo isso precisa ser pensado. Mas que no início, roer bastante o osso, a gente rói. Eu brinco sempre que eu falo que eu não tinha carro quando eu comecei, eu tinha 19 anos, e eu morava em Jacarepaguá, sempre morei, e eu simplesmente saía da São José, da equipe do Cláudio Cota, a 2 horas, 3 horas da manhã, eu pegava um 79 até a Barra, da Barra eu pegava 755 pra minha casa, né? E chegava dormindo. Hoje a gente não pode mais fazer isso, né? Entendeu? Então, assim, é todo um processo de tudo, né? De trânsito, de perigo, por exemplo. Não tem como estar na Barra, agora você tem que estar na perinatal de Laranjeiras, agora você tem que estar na... Não tem como, né? A gente tem que saber que o trânsito tá diferente, tem que saber que a mobilidade tá diferente. Mas, assim, é corrido, ainda é corrido. Mas acho que a gente consegue se organizar quando a gente entende o que é a profissão e como ela funciona, entendeu? Acho que isso é importante. Não, bem legal. É bem por aí mesmo. Mudou bastante, mudou bastante. E hoje, o que o médico, né? O médico é o chefe, né? Do instrumentador, né? Sim. Isso, sim. Indígena não, né? Sim. Você responde... Chefe da equipe, Chefe da equipe, vocês respondem para o médico. E o que esse médico, seja ele de qual especialidade for, que são diversas, ele procura diferencial num instrumentador, Ana? O que ele vê como principais, vou colocar aí, hard skills, para que esse instrumentador se mantenha ali durante anos? Porque a grande maioria dos cirurgiões mantém a fidelidade com a instrumentadora, né, ou instrumentador, durante anos, né? São poucos, né, que fazem alguma troca só nesses casos emergenciais aí. O que eles procuram? Olha, eu vou dizer pela minha área de cirurgia plástica, né? Que eu tô atuando mais. Eu acredito que é a taxa de infecção, né? Quando tem algum caso de infecção, a gente tenta buscar saber o que aconteceu, né? Então, o cirurgião tá ali, tá tendo muita infecção, tá acontecendo direto. Ele vai querer saber o que tá acontecendo. Olha, a gente tá com uma taxa de infecção alta, o que tá acontecendo?
né? Aí se ele não estiver gostando, ele. A responsabilidade brinca- cai justamente Tchau, para a área de a gente instrumentação. brinca que a infecção ela tem nome e sobrenome, né? Eu sou biomédica, então assim, toda bactéria tem sobrenome, né? E aí o sobrenome dessa bactéria, ela vai dizer exatamente onde foi que o paciente pegou aquilo. Exato. Se ele pegou no instrumental, se ele pegou no material, se ele pegou na farmácia, se ele pegou dentro do centro cirúrgico, se ele pegou na enfermaria. Exato. Né, A gente tava Juliana? com uma taxa de infecção, mas foi o paciente um porquinho. Sim, o paciente já não Porque fez tinha- higiene, coliformes fecais. Então, Já calma não- aí. não foi da instrumentador. esterilização, É. nem do instrumentador. Antes da cirurgia, a gente dá uma boa escovadinha ali, a gente... Olha, que interessante, eu não sabia dessa É, rastreabilidade, assim, é. você consegue fazer Todo isso. material que É a porque gente... todo mundo fala assim, não, infecção hospitalar. Infecção hospitalar. Isso. Acabou. Não, E aí- toda bactéria ela tem uma nome e bactéria, sobrenome. sim, de infecção hospitalar. E ele vai Porém, saber. Ele rastreia. Exatamente. Ele rastreia. E Aí o hospital rastreia, porque tem esse CNH Tem. dos hospitais. Mas às vezes não divulga pro paciente, né? Fala que é pegou interno. infecção. É interno. É, infecção. na verdade é um controle interno Eu- para você saber aonde se adequar ou melhorar e etc. Eu brinco que infecção hospitalar é igual morrer de insuficiência respiratória, né? Todo mundo para de respirar quando morre, né? Exato. Então é mais Exato. fácil falar que foi infecção hospitalar. Exato. Em primeiro lugar, sempre a infecção, a taxa de infecção, se tiver, o cirurgião não vai ficar ali botando o paciente dele em risco. Exatamente. Entendeu? Ele prefere com certeza mudar a equipe dele, sabe? A gente recebe muito fellow, que vem pessoas de vários lugares do mundo assistir cirurgia. Então, às vezes eles não têm noção de contaminação. A gente, fica ali naquele canto, fica aqui pra cá. Mas quando tá muito assim, a gente, avisa depois a eles pra ter um cuidado, porque senão pode ter infecção, né? E eu não quero que a culpa caia por cima de mim, né? A gente fica assim, igual mãe, né? Cuidando da nossa mesa cirúrgica durante a cirurgia. Então, em primeiro lugar, é a infecção. Segundo, é o comportamento. Sim. Né? Tem muito instrumentador que não sabe o momento de fala, entendeu? Não sabe comportar durante a cirurgia, interrompe a cirurgia. Então, eu acredito que o comportamento é em segundo lugar. Como é que funciona uma cirurgia? Tem 2 instrumentadores? É um só? Como é que A funciona? equipe é formada geralmente pelo anestesista, instrumentador, auxiliar, cirurgião e o circulante de sala. Uhum. Então, teoricamente, são de 5 a 6 pessoas dentro. Entendi, da mas sala instrumentador propriamente Um só. dito, um só. Normalmente E aí um vai só. revezando conforme o tempo da cirurgia. Não, Não. não. Se É um a só. cirurgia durar, por Não. exemplo, Assim 15 como o horas. cirurgião principal. Aham. O Eu já instrumentador fiz uma- fica ao lado dos cirurgiões o tempo todo. Tem cirurgias, por exemplo, ortopedia, neuro, que às vezes vem material consignado, vem um representante, que é instrumentador cirúrgico também, e ele às vezes acaba entrando em cirurgia também para dar um apoio, porque são caixas e caixas de materiais instrumentais. Então, nessa cirurgia, você é capaz de ter 2 instrumentadores. Mas geralmente é um É um só. Entendi. Independente do tempo. O segundo instrumentador, na verdade, seria um contratado da empresa que está fornecendo material do que da Da própria equipe. Até porque não existe nem como contratar um instrumentador, né? Porque não tem regulamentação. É isso que a gente também já falou hoje bastante. Então é isso. Então faltou só uma pessoa ela falar, o fornecedor de material cirúrgico às vezes está ali no centro cirúrgico Tá. para ajudar ali. Tá, E ajuda sim. muito o circulante, normalmente. O instrumentador fica ali. Sim. E realmente tem que se podar. Ela falou dos fellows, mas também tem muito pessoal que começa a trabalhar na área da saúde, com venda de material, de OPME principalmente, né? Que são esses materiais descartáveis cirúrgicos. Que eu já vi de gente fazendo besteira, de achar que pode botar a mão dentro do campo cirúrgico da instrumentadora ali. É surreal. Tem casos e casos. Da cirurgia tem que ser adiada por alguns minutos ou horas, dependendo do que você tem ali, porque nem sempre o instrumentador tem... ou o hospital tem aquela pinça específica para 5 cirurgias. Ele tem uma só, e aí você tem que fazer a cirurgia, porque é uma coisa muito específica. E aí você tem que esperar o método de esterilização, que existem vários, a gente vai falar no outro podcast, e assim sucessivamente. Então é algo que é bem Complexo. Por isso que elas chegam primeiro, são as últimas a sair. Existe uma logística Lavagem de pra aquela material. cirurgia começar, né? Às vezes o cirurgião, dependendo do tamanho da clínica, eu acho que na cirurgia plástica tem bastante disso também. Então. Às vezes ele migra de clínica em clínica e quer o instrumental dele. Então elas têm que, às vezes, levar o instrumental um dia antes
Nem me fala. E assim Tá vai. rodando esse Loucura, material né? caríssimo. Sim. Cada Ou tesoura seja, quase R$2.000. Então, se Exatamente. alguém falar que a cirurgia durou 15 horas, pra vocês dura 20, 25. É, porque na verdade a gente chega 25 bem não, antes, 24, né? dura Pra um ver dia. sala, abrir material, se organizar. A gente entra propriamente dito na cirurgia, às vezes o tempo de cirurgia são 7, 6 horas, ou até 3, até menos. Só que aí, assim, o processo pós, todo mundo vai embora, a equipe, o instrumentador vai cuidar do instrumental, se for do próprio cirurgião, vai lavar, vai levar para o hospital que necessita, e assim por diante. Então, assim, o trabalho é longo, por isso que às vezes eu falo assim, tem especialidades que, assim, não tem condições nenhuma de você ter 2 cirurgias num dia, entendeu? Porque o processo é longo. Tem um processo que a gente consegue fazer. E eu acho que vai ser muito bom isso também, quando a gente estiver regulamentado, a gente criar o piso do instrumentador baseado No tempo de serviço. além do tempo em cima do ganho do cirurgião. Por quê? A gente tem um trabalho ali, que você acabou de falar, enorme, né? A gente tem um cuidado, então ninguém vê quanto a gente gasta de combustível, quanto a gente gasta de estacionamento para ir para buscar o material. Então, cada um paga o que quer. Entendeu? A gente tem uma tabela, na verdade, a gente tem uma tabela criada, que eu nem sei por quem, desde pequeno em Barbacena, que era a mesma tabela, né? E que eles falam que o instrumentador ganha 10% do que o médico do cirurgião ganha. O cirurgião, o dono da equipe, né? O dono da cirurgia. Então, o certo seria a gente ganhar 10% desse valor, certo? Só que isso não acontece normalmente. Então, assim, eu acho que os planos de saúde, algumas casas de saúde, elas fazem até tirando os 11%, os 14% que são descontados do nosso valor. Mas alguns cirurgiões específicos, principalmente que cobram particular, eles não passam os 10%, entendeu? Então, de repente, regulamentando, isso ficaria mais, né, concreto, mais certinho, né? Você consegue ter se planejar financeiramente, né? O que é super importante. Então, é aquilo, vai tudo bater na tecla da regulamentação. Já era pra ter sido há muito tempo. Exato, mas tudo bem, eu vou voltar no tema. Aí eu quero entrar no ramo de instrumentação. Eu consigo buscar cursos de diversas especialidades, ou eu faço um curso general e depois eu busco especialidades. Como é que isso funciona? Porque cada procedimento tem um tipo de pinça, eu imagino, né? Ou eu já vi. Como é que funciona isso no sentido de, quero buscar uns cursos. Aonde que eu consigo encontrar? Quais são as opções que hoje existem? Fala pra gente aí, Cris. Posso? Então, beleza. Eu sou professora regulamentar de um curso na Santa Casa de Misericórdia. E lá a gente tem 55 anos de curso. A Ana foi aluna de lá. Eu fui aluna de lá. E assim, o certo né? Eu falo pelo certo, pelo tempo que a gente precisa para uma grade curricular completa. Ser no mínimo 10 a 12 meses, tá? São metade do tempo teórico e metade do tempo prático, né? Não existe instrumentador cirúrgico, formação de instrumentador cirúrgico sem prática. Não existe instrumentador cirúrgico formado por EAD. Não existe instrumentador cirúrgico formado somente com aula teórica. O instrumentador, ele precisa de horas. Então, a gente tem, basicamente, agora, exigido 190 horas, tá? Por baixo. Pra quê? Pra que, senão, quando eu me formei eram 600, agora já vai baixando, né? Mas são 190 horas, que é pro instrumentador, a partir do momento que ele entra na cirurgia, até a hora que ele termina a cirurgia. Cris, eu entrei numa cirurgia de 2 horas hoje. Você tem 2 horas hoje. Entendeu? E assim vai. Sim. Então, assim, a gente tem que ter esse curso básico, onde o aluno tem uma noção de anatomia, porque não importa o que ele vai trabalhar dentro da instrumentação cirúrgica, ele precisa entender de corpo humano. Sim. Né? Dentro da instrumentação básica, você aprende o básico, que é escovação, paramentação, colocação de luva, né? Arrumação de mesa. E toda essa parte básica de pegar o material, de corresponder ao material. O resto é embasado em aula prática no centro cirúrgico, né? E aí ele vai aprender a não se contaminar, a se escovar novamente, toda a parte prática. Quando ele acaba aquela parte, independente do hospital que ele trabalhe, é importante e inevitável que ele faça uma especialização no que ele quer trabalhar. Não existe. A gente fala que é igual o médico. O médico, ele faz a clínica, mas se ele quer operar, ele faz 3 anos de residência. Entendeu? Se ele quer se especializar em alguma coisa, ele tem que fazer uma especialização. E o instrumentador, o enfermeiro, todo profissional, ele precisa fazer uma especialização pós. Porque aquilo vai te dar base no que você quer trabalhar.
Entendeu? Então, assim, a instrumentação básica é como se você... aquilo que a gente aprende na faculdade, né? Na faculdade a gente tem uma noção do que a gente vai aprender, mas a gente aprende a fundo quando a gente está lá no dia a dia vendo aquilo que a gente precisa. Então, se eu quero entender cirurgia plástica, eu preciso fazer especialização de cirurgia plástica. O curso, ele não vai te dar base. O estágio, ele não vai te dar base, porque ele vai te dar uma base no hospital que você está fazendo estágio. Então, por exemplo, a gente tem um hospital de estágio que é o Barata Ribeiro. Se no período de 6 meses o aluno só tiver pálpebra e mama, ele não aprende abdômen, ele não aprende prótese. E aí, quem vai ensinar isso pra ele? O curso de especialização. No Hospital Lourenço Jorge, que a gente trabalha com ortopedia e trauma, se ele pega prótese de quadril, se ele pega placa e parafuso, a DHS, DCS, beleza, ele tá ótimo. Mas se ele não pega? Entendeu? Sim. Então ele precisa fazer uma especialização de ortopedia. Qualquer profissão, você tá ali, você formou, mas você tem que procurar uma especialização. É não inevitável. tem jeito, tem que procurar fora e seguir aquilo que... E essa vivência é especificamente num ato cirúrgico. No ato cirúrgico. Não existe um simulador ou algo que possa substituir o ato cirúrgico, pelo menos um passo antes da cirurgia em si. Com certeza. Você pode fazer um conteúdo semipresencial, né? Tem uma parte que você tem como aprender, mas o ato não tem jeito. Só a prática. Chama a prática. Porque não tem como. Se você ficar olhando, eu falo sempre, se você ficar olhando de fora, você acha que entendeu, mas você não aprendeu. Você só vai aprender se errar. Se você fizer certo, se você começar a fazer, se alguém te corrigir, mas você fazendo, colocando a mão. Não tem como. Como é que eu vou pegar uma pinça apontando de fora? Não tem como, entendeu? Exato. Você tem que ter a prática, não tem jeito. Não, Eu fiz super até importante. uma mentoria, eu comprei uma câmera assim, ela fica aqui, e eu gravo todo o ato cirúrgico, né? E na minha mentoria online eu falo ali o passo a passo da cirurgia, né? O que tá fazendo, o que precisa, mas mentoria não tem jeito, você tem que uma hora tá ali com a pessoa e você passar a vivência ali. E existe uma facilidade para você conseguir levar esses, vou chamar de estagiário ou desse formando, vamos dizer assim, eu sei que não é, mas aí você tem que ter uma parceria com os hospitais, né? Isso. Porque Com os tanto no médicos. Barata, com os médicos. Com os médicos. Tá. No hospital público tem que ser o Não, no hospital, né? Os hospitais públicos, os privados são diferentes. Os privados você precisa da autorização dos médicos e da autorização do chefe de centro cirúrgico. Nos públicos, a gente trabalha diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Estado. A gente tem um convênio com esses hospitais, porque ele vai te pedir a carteira de vacinação, ele vai te pedir um seguro, porque você é um estagiário, você é um aluno. Então você pode se furar, se cortar, você pode furar alguém, você pode surtar durante um ato cirúrgico. A gente já teve aluno que surtou, teve surto psicótico, entendeu? Se cortou com bisturi. Então a gente tem que estar respaldado, né? Então, assim, precisa toda uma legalização. Não pode simplesmente, eu vou levar, o aluno quer ver, ele quer conhecer, vamos lá, e vamos conhecer. E não é assim que funciona. Então a gente tem que estar bem acertado com o hospital, e o hospital tem que conhecer esses alunos que estão lá. Até porque, de vez em quando acontece alguma coisa, o aluno não pode revisitar esse local. Ele acabou o estágio em 6 meses, ele não pode chegar lá e dar uma carteirada. Lá na Secretaria de Educação tá que o término dele foi em 6 meses, na educação continuada do hospital tá lá, no centro de estudos tá lá, então ele não pode revisitar aquele hospital, se não for como estagiário naquele período, entendeu? Até por segurança dos pacientes e de todo mundo, Sim, né? Com certeza. No hospital particular é diferente, né? É mais com a equipe e com o chefe do centro cirúrgico. Que aí você ali, igual o fellow, né? Vem de vários países para assistir cirurgia. Mas é aquele negócio, não sei se você recebe. Às vezes as pessoas mandam mensagem pra gente pelo Instagram. Muita coisa. Poxa, deixa eu assistir uma cirurgia com você. Eu queria muito ver rinoplastia. Mas eu falei assim, olha, é muito complexo a gente levar uma pessoa que a gente não conhece para dentro do centro cirúrgico, né? Primeiro eu tenho que ver o seu nível de técnica, né, de conhecimento, de esterilização e contaminação, né, ver seu nível de experiência para poder te levar para uma sala operatória. E a gente ainda tem a lei de proteção ao paciente, né, cara? Porque ele precisa estar de acordo com quem está assistindo a cirurgia dele, né? Sim, com certeza. Pelo amor de Deus, Ele tem que estar ciente de tudo que está acontecendo ali. Mesmo ele estando... desacordado de consciente. desacordado exatamente.
Não, muito legal, muito legal. E hoje existem vários e vários cursos que você possa estar procurando para essas especializações, né? Sim, a gente Não tem só no bastante. Rio, mas no Brasil todo, né? Sim, sim. Se der um Google, acha fácil. Acha, o que a gente indica sempre é que os cursos sejam dados por. Eu brinco também, na hora de dar o Google, a gente também tem que dar o Google no profissional que está passando. O Google material. com sobrenome. Exatamente. Porque, na verdade, o que acontece? É falar de qualquer assunto, qualquer um pode falar, né? Só que você falar com embasamento é outra situação. Então, assim, o ideal é que você está procurando um curso, você não dá uma olhada, né? Esse profissional trabalha nessa área há muito tempo, ele conhece o que está falando, ele tem noção do que vai te passar, porque senão não vai adiantar nada, entendeu? Então, o E interessante hoje- é que você faça uma especialização com quem é especializado, né? Hoje em dia, essa internet aí que você vê um vídeo no YouTube se torna especialista em tudo, Sim, Exato. né? Até- Virei especialista. Eu tive Diplomei. uma convidada no meu podcast que ela é psicóloga, né? A gente falou sobre burnout, sobre várias coisas interessantes. E eu tava falando com ela, porque você vê chamado no Instagram, tipo assim, você que gosta de conversar com as pessoas, vem fazer uma mentoria para você ser terapeuta. Hoje tá numa moda de ser todo mundo Sim, é terapeuta holístico, né? Mas não é assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Especialista na área tem que ter... Tem que ter formação. E, na verdade, você tem que, além de formação, você tem que ter oratória, né? É o que eu sempre falo. Uma coisa é você assistir uma aula de 2 horas com uma pessoa que fala, você entende o que ela fala, ela tem uma oratória boa, ela é tranquila. Outra coisa é você assistir uma aula que você não entende nada. Sim. Você fica 3 horas ouvindo, olhando, e falando, meu Deus, né? Tenho TDAH, já tô lá, já olhei aqui, já não sei o quê. Já tô pensando na máquina de lavar que tá batendo lá em casa, entendeu? É, Já isso aí. era. Já foi. Além da oratória dinâmica, né? A estrutura e tudo direitinho. Bom, a gente tá chegando ao fim aqui. Ah. E seria super... igual os programas de Igual os televisão, outros. exatamente. Se vocês pudessem aí, o pessoal que gosta da instrumentação ou que tem curiosidade, deixar uma mensagem para essa pessoa que de repente quer se tornar instrumentador ou instrumentadora, o que vocês deixariam aí de mensagem? Podemos começar com a Ana de novo, que é com A. Boa, começa com A. Eu queria falar para vocês que a instrumentação, ela é apaixonante. Quando você entra no centro cirúrgico, ela Cachaça. toca no coração. Você fica apaixonada. Tem, né, as suas responsabilidades, tem as suas dificuldades também, mas no final da conta você tem que pensar sempre no paciente, né? Não só você tem um paciente ali, você tem que estar se doando, né? Aquele tempo que você separou para ir para cirurgia, não é só dinheiro, né? É dedicação também. Então, você tem que se doar ali a todo momento para que tudo ocorra bem e convidar você para ser instrumentador cirúrgico. Vem para instrumentação. Eu vou falar o que eu sempre falo lá para meus alunos, que tem o amor de alguém deitado, né, ali, né? Então, Exato. podia ser o seu, podia ser o meu, podia ser o nosso. Então, assim, se tem o amor de alguém ali, a gente vai tratar com amor, né? Então, assim, não dá pra você fazer hoje em dia aquilo que você não gosta, não dá pra você não trabalhar mais naquilo que você... A gente precisa de dinheiro, mas dinheiro com prazer, né? Então, assim, a instrumentação cirúrgica é um campo muito vasto. E eu falo sempre, o Antônio perguntou pra gente o que o instrumentador faz, a Ana brilhantemente explicou, mas o instrumentador faz tanta coisa que vocês nem imaginam, né? E assim, a gente tá aqui pra explicar sobre isso mesmo e desmistificar tudo isso. Então a gente faz muita coisa, e muita coisa variada, e muita coisa muito legal que pode dar muito prazer, né? E que também pode dar dinheiro. Então, assim, eu convido, assim, a quem tem a mente aberta, né? Fora da casinha, a entrar numa instrumentação diferente, né? Diferenciada, que não é só aquela instrumentação onde você é somente um instrumentador do cirurgião, mas você é uma parte da equipe, né? Onde você tem atitudes dentro da sua equipe, onde você tem opinião dentro da sua equipe. Hoje a minha equipe, ela me consulta, Cris, o que você acha? Né? Esse hospital é legal, tem uma hotelaria maneira, ele serve para esse paciente, por que você acha desse? Pô, passa uma visita nesse paciente para mim antes de eu chegar, eu tô chegando, tô estacionando, que é mentira, né? Então, assim, dá pra ser muito Estacionando, divertido. saindo de casa. Eu tô saindo de casa. Então, assim, eu sempre falo que dá pra ser muito legal. Eu gosto muito do que eu faço. Eu falo que eu vendo a instrumentação fácil, porque é o que me sustenta. A biomedicina não me sustenta. O que me sustenta é a instrumentação cirúrgica. E sempre me sustentou. 30 anos ela me sustenta, né? O que eu tenho hoje em dia é baseado na instrumentação que eu tenho.
Então eu tenho muito prazer de falar sobre isso, eu tenho muito prazer de vender. Eu brinco que eu vendo instrumentação para qualquer um. Eu sento no banco, o cara tá sentado do meu lado, ele pergunta o que eu faço, falo que sou instrumentador e 5 minutos ele quer ir lá, na Ana Bartel, fazer uma inscrição. Então eu acho que é assim que tem que ser, entendeu? A pessoa tem que se interessar por aquilo que você faz, quando você faz com amor, porque você tá tratando do amor de alguém. Exatamente, você fala isso muito bem. Fiquei até emocionado quando você tá falando que ele tá deitado no amor de alguém. Você É quer fazer verdade. instrumentação também? Não, cara, eu fiquei Instrumentação de fiquei computadores, emocionado. né? Eu tô falando sério, cara. Eu tô falando sério. Porque eu lembrei de uma cirurgia que eu fiz. Você E aí tá você vendo? falou assim, ele tá deitado no amor de alguém. Eu pensei na minha filha. Eu falei, Isso. caramba. O amor da sua filha, o amor da sua esposa, o amor da sua mãe. É isso. E aí eu falei, caramba, é muito isso. Parabéns. Obrigada. Quem fala com amor das coisas que gostam, né? Eu brilho os olhinhos. Cativa eu outras sou pessoas, apaixonada, né? Muito legal. É isso. Então a gente tá finalizando esse todo seu. Como ele é seu, tragam os temas, tragam as oportunidades, os convidados que vocês querem ouvir. Aqui a gente se emociona também. Quase chorei. Né? Além de falar da instrumentação, de estágio, de regulamentação, de cirurgia, de cursos, a gente falou sobre tudo isso hoje. Obrigado mais uma vez a Cris, a Ana, Obrigada. pelo tempo. E é isso, gente. Ele é todo seu. Boa. Valeu. Tchau. Todo